da Igreja Batista do Fonseca, aqui é o pastor Eduardo. Hoje estou incumbido de trazer para vocês a lição da nossa Escola Bíblica Dominical e quero, então, apresentar a vocês, a nossa revista Compromisso. O tema geral é Gênesis e o tema de hoje, o tema específico, se chama Os Benefícios da Fidelidade. Se você tem a sua revista em mãos, a nossa lição de hoje está entre as páginas 38 a 41, Página 38, 39, 40 e 41. O texto bíblico é de Gênesis capítulo 21 a Gênesis capítulo 27. E o texto áureo, segundo como está na revista, é Gênesis 24, 62, que diz: Isaque tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Negueb. Eu creio que deve ter havido alguma confusão na hora de relacionar o texto áureo, esse texto central, e eu preferi então escolher para o texto central Gênesis 21, 12. Já que estamos falando do benefício da fidelidade, nós vamos trabalhar bastante coisas a respeito disso. Eu escolhi então Gênesis 21, 12, que diz assim: Mas Deus lhe disse, não se perturbe, Deus falando a Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Esse é o texto que eu quero chamar de texto áureo da nossa lição, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esta preciosa lição, todas as aplicações, todos os valores que podemos encontrar nela. Eu te peço que o Senhor me abençoe, que eu seja um instrumento em tuas mãos, para que fique muito claro aos meus irmãos aquilo que o Senhor quer que aprendamos através da lição de hoje. É o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Essa lição está dividida em 6 partes e vou citá-las aqui. A promessa outra vez posta à prova, incidente em Berseba, o Deus da promessa proverá, a promessa consolidada, Isaque, herdeiro da promessa, e as aplicações finais da lição. Meus irmãos, o que podemos entender a título de introdução é que a fidelidade a Deus, que é um valor que nós conservamos, que nós pregamos, ensinamos, fidelidade a Deus é algo que sempre será provado ou provada conforme as circunstâncias. Afinal de contas, essa ideia de fidelidade a Deus não é tão romântica como muitos imaginam. Ser leal a Deus, caminhar conforme tudo que Deus quer e tudo que Deus diz, é algo muito sério e muitas vezes muito difícil. E sempre será provado, Sempre seremos provados, a fidelidade sempre será provada na medida em que as coisas acontecem na nossa vida. Essas circunstâncias, elas nos afetam demais e certamente hão de mostrar um pouco, hão de ser um grande teste de uma outra palavra chamada maturidade, da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade de fé. Então, inicialmente, para esse tema, os benefícios da fidelidade, 2 palavras são importantes para a gente considerar. Primeiro, a palavra circunstância, ou seja, os benefícios da fidelidade sempre estarão inseridos nas circunstâncias que acontecem na nossa vida, que nos chegam, na medida em que vivemos. E uma outra palavra é a palavra maturidade. A fidelidade de Deus, ela vai ser experimentada na medida, os benefícios da fidelidade, melhor dizendo, vão ser sempre orientados e avaliados na medida da nossa maturidade. Quando somos maduros,
nós conhecemos bem, caminhamos bem e somos beneficiados com a fidelidade de Deus. Quando essa maturidade não chega, nós nos atrapalhamos demais, confundimos as coisas e acabamos pecando, acabamos errando diante de Deus por conta de estarmos diante da sua fidelidade e não entendermos o tempo certo, a maneira certa, tudo como Deus faz. E sabemos bem que Deus não faz as coisas conforme a gente quer, Ele sempre faz as coisas conforme Ele quer. Vamos aos destaques, queridos. Eu quero passar então por esses pontos da lição. Se você tem a revista, então, abra a sua revista a partir da página 38. Vamos lá. O primeiro destaque está relacionado à primeira expressão, a promessa outra vez posta à prova. E aqui nós temos uma ideia, né? Uma lição sobre a falta de maturidade de Sara e a maturidade de Abraão. A imaturidade de Sara se revela, está lá em Gênesis 21, né? O primeiro capítulo da nossa lição. A maturidade de Sara, a falta de maturidade de Sara se revela quando ela se incomoda. Deus, né, mantém a promessa dada a Abraão. Sara, na sua velhice, ela tem um filho, né, Isaque, que quer dizer Deus me fará sorrir, Deus é a minha alegria, e Sara sorriu, né, com a promessa de Deus se cumprindo em sua vida, ainda na velhice, ainda que esteja na velhice. Mas Sara se incomoda com a presença de Agar e Ismael. Agar, uma concubina de Abraão, que Sara inclusive autoriza, né, que ele tivesse um filho com ela, para exatamente manter essa promessa, e isso foi visto certamente na aula passada. E, meus irmãos, essa falta de maturidade faz com que Sara fique insegura, né? E manda Abraão dispensar Agar e Ismael, seu filho, não entendendo que, mesmo com a presença de Agar e Ismael, a promessa de Deus se estabeleceria na vida de Abraão e de Isaque, seu filho. Não precisava dispensar Agar e Ismael. Um outro episódio do capítulo 21 de Gênesis que vale destacar é a maturidade de Abraão estabelecendo paz com Abimeleque. Um episódio estranho, eles já tinham selado paz anteriormente e de repente ficam sabendo que pastores de Abimeleque tomam um poço que era de propriedade de Abraão. Aquilo que tinha tudo para ser uma guerra, um conflito, um momento tenso. Certamente por conta da maturidade de Abraão, do entendimento de Abraão que deveria seguir a sua vida em paz, ele não leva isso a cabo, ao contrário, ele estabelece paz com Abimeleque. Esse incidente está lá dos versos 22 a 24. Muito bem, vamos passar para o capítulo 22, super conhecido. E tem na nossa lição, na nossa revista, como tema o Deus da promessa proverá. Agora um episódio onde a maturidade de Abraão é provada ao extremo. Não é agora só uma questão de pastores pastor de Abimeleque que tomaram um poço. Agora, meus irmãos, a fidelidade de Abraão é provada num extremo que, sinceramente, humanamente falando, nós imaginamos ter sido muito doloroso para Abraão. Negócio muito sério. E na própria lição, o escritor da lição traz para a gente pelo menos duas grandes variáveis, né? Dois grandes momentos em que merecem destaque. Dois grandes momentos que merecem destaque. O primeiro que é esse, segundo o autor da lição, esse ato de adoração racional, consciente e ponderado, né? Pelo fato de Abraão ter caminhado 3 dias com Isaque
indo para o sacrifício de Isaac, levando, né, adiante, levando com fidelidade a determinação de Deus de sacrificar o seu único filho, mostrando para a gente, queridos, que esse momento de entrega, esse momento na vida de Abraão, foi um momento altamente consciente, não foi um momento de sendo levado por um impulso, por algo momentâneo, né, por algo, né, de um estalar de dedos aconteceu e aí vai lá e toma providência. Não. Abraão, ele teve 3 dias de caminhada com o seu filho. Certamente os piores dias da vida de Abraão, eu imagino assim, mas ele manteve exatamente essa pegada, esse foco em obedecer a Deus. E quando leva Isaac para o sacrifício, ele o faz plenamente consciente. Entenderam, né? Não foi um negócio, não foi um rompante, não foi um impulso, não foi um negócio que aconteceu não. Havia no coração de Abraão plena consciência do que estava acontecendo ali. É uma excelente lição, uma demonstração, irmãos, do quanto Deus requer isso da gente, né? Não requer impulsos, mas Ele quer que tenhamos um serviço extremamente consciente, coerente e plausível com tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. E uma segunda lição que o autor que escreveu esse estudo propõe é a ideia da prontidão de Abraão. Quando Abraão recebe a orientação de Deus para sacrificar seu filho, na manhã seguinte, Gênesis 22, verso 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, preparou a lenha, preparou a brasa, chamou seus servos e começou a caminhar então para o monte do sacrifício de Isaac. A lição séria, irmãos, importante, prontidão em obedecer. Deus deu um tempo para que Abraão tivesse plena consciência do que ia acontecer. Essa foi uma ação de Deus em relação a Abraão. Mas Abraão, em relação a Deus, em relação à sua fidelidade, ele estava pronto a obedecer. Na manhã seguinte. Precisamos aprender isso, irmãos. Muitas vezes, na nossa leitura devocional, Deus nos dá uma orientação. Na mensagem de domingo, Deus nos dá uma orientação. Na mensagem de quarta-feira, Deus nos dá uma orientação. E nós que sempre citamos, né, sempre nos vemos fiéis a Deus, nós precisamos levar essa fidelidade a sério a partir dessa experiência de Abraão, imitando Abraão, estando prontos, né, no dia seguinte, na manhã seguinte, fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Aí, irmãos, passamos para Gênesis 22, 23 e 24 e temos aqui então a ideia da promessa consolidada. É um outro ponto de destaque. E aqui, irmãos, percebemos que a maturidade de Abraão, né, depois de ter vencido todo esse sufoco, né, que foi ter que oferecer Isaac em sacrifício, Deus não permite, eles voltam, e aí Abraão já idoso, preocupado em manter a promessa, manter a sua missão, ele então leva um servo dele a buscar uma esposa para seu filho que mantivesse a sua fé, que não fosse escolhida dos povos ali, dos povos idólatras, mas que fosse da sua linhagem, do seu clã e sobretudo da sua fé. Irmãos, na verdade o capítulo 23 fala da morte de Sara, todo o funeral da morte de Sara, e o capítulo 24 então fala dessa extraordinária história da chegada de Rebeca até Isaac. Extraordinário.
o quanto Deus, eu relendo o texto, né, reli todos os capítulos, relendo o texto eu fiquei pensando, imaginando a cena, né, daquele servo indo, obedecendo a Abraão, indo até a família de Abraão e chegando ali faz uma oração a Deus, né, pede a Deus, responda a sua oração, né, através dessa história de pedir água para beber e depois pedir água para os seus camelos. Esse servo pede a Deus, né, que isso aconteça, e então isso acontece, né? Literalmente como ele pediu, acontece. Ele observa a Rebeca, pede de beber a Rebeca dá água para ele, dá água para os seus camelos também, exatamente como ele pediu, e aí ele conta toda a história. Rebeca leva-o até a sua família e a família concorda. Então, depois, né, de uma excelente conversa, todos constatam que Deus estava realmente controlando, né, conduzindo tudo aquilo ali. E aí então o servo de Abraão leva a Rebeca até o encontro de Isaac e ali eles se casam, né? E aí começam então a caminhada deles juntos. Muito bem, queridos. Passamos então agora para um ponto da lição que diz assim, ó, Isaac, herdeiro da promessa, que corresponde aos capítulos 25, 26 e 27 de Gênesis. Essa história, aí começa então a história dos dois filhos de Rebeca com Isaac, Esaú e Jacó. É uma história um tanto quanto estranha, porque ela é marcada por mentiras, marcada por preferências, e desde já eu fico pensando junto com você numa grande lição, nesses 3 capítulos, né? Olha, irmãos, assim, mesmo dentro da promessa de Deus, dentro daquilo que Deus conduziu, que Deus colocou, é necessário de nossa parte a manutenção da santidade, né? O simples fato de estarmos dentro da promessa de Deus não quer dizer que tenhamos que e devamos relaxar com a nossa conduta. Não, nós precisamos continuar firmes, continuar fazendo o nosso papel, cumprindo, né, com a nossa promessa, né, a nossa própria performance, o nosso próprio trabalho, porque nós vamos perceber, irmãos, que dentro da promessa de Deus podem acontecer episódios desagradáveis. Nós lemos no texto que Jacó engana Esaú por 2 vezes, né? Primeiro com a questão da primogenitura e segundo com a questão da bênção de Isaac. O que vale destacar aí, irmãos, é que não precisava que nada disso acontecesse. Já havia uma promessa. Olha, nós lemos em Gênesis, eu vou ler para vocês, tá? Gênesis 25, 22 e 23, o seguinte, olha, aqui, no caso, Deus falando a Rebeca, tá? Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Entendem? Então, Deus já tinha delineado que, nesse momento, né, a partir dali, Deus, o mais novo, o mais velho, ele estaria servindo ao mais novo. Então, a ideia é que na história Deus estaria conduzindo para que Jacó realmente liderasse Esaú. Não precisava Jacó tomar nenhuma providência, sobretudo da maneira que tomou, né? Do jeito que ele tomou. Não precisava, tá bom? Então, assim, é uma questão séria,
mas que revela a graça de Deus, sabe, irmãos? Eu penso que mesmo com toda a nossa limitação, com toda a nossa preocupação, com toda a nossa falta de maturidade, dentro da promessa de Deus tão clara, Deus revela graça, sabe? A promessa dele se mantém, é aquilo que a Bíblia sempre nos diz, né? Deus permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Eu penso que Jacó foi infiel à promessa de Deus dentro dos valores de Deus, mas mesmo assim, Deus, a gente vai ler isso mais tarde, né? Deus estabelece em Jacó a continuidade, né, da sua promessa ali, e dali então a história segue por graça, entendem? Por graça, pura graça, não por mérito de Jacó, mas por graça de Deus sobre a vida de Jacó. Vamos, irmãos, então às aplicações dessa nossa lição, para encerrar então esse nosso momento. Eu quero trazer para vocês, como o próprio texto sugere, 3 grandes lições que para a nossa caminhada aqui, né, aqui e agora. Primeiro, aprendemos com tudo isso que vimos aqui, irmãos, que só andando em fidelidade com Deus é que conseguimos enxergar o que Deus realmente prometeu ou o que Deus verdadeiramente prometeu. Só andando em fidelidade com Deus que nós conseguimos enxergar isso. Essa é uma ideia muito clara do quanto Deus sempre será fiel àquilo que Ele prometeu, mas àquilo que Ele prometeu. Sempre. O autor do estudo nos sugere entender isso de forma, eu acho que assim, muito sábia, entendem? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes nós estamos ligados a promessas de Deus que não são promessas de Deus. Eu, quando li sobre isso, eu fiquei pensando sobre essa ideia de prosperidade, de sempre tudo dar certo. A história dos heróis da fé mostram, irmãos, que foram homens e mulheres de Deus que lutaram muito na vida, que passaram por muitas dificuldades na vida. Então, né, o fato de ser alguém de fé não pressupõe a ausência de lutas, porque na verdade Deus nunca prometeu que nós não teríamos lutas. Essa é a grande verdade. Então, repito, né, andar em fidelidade a Deus, é só andando em fidelidade a Deus que conseguimos enxergar o que Deus realmente prometeu. Porque andando em fidelidade com Ele, vamos sempre entender a sua palavra, entender, né, o seu caráter, entender a natureza de Deus e, sobretudo, entender até onde as promessas de Deus verdadeiramente estão estabelecidas, né? Ele promete nos acompanhar em tudo, inclusive nas lutas. Ele não nos promete ficarmos isentos, né? Estarmos isentos das lutas. A segunda aplicação, irmãos, está na seguinte expressão: só andando em fidelidade a Deus que conseguimos estabelecer paz independentemente das circunstâncias. É uma outra lição muito interessante, está lá no episódio, no capítulo 21, né? O incidente em Berseba. Deus ali, Abraão, né? No caso ali, é usado por Deus para, ligado na promessa de Deus, não se prender às coisas pequenas. Eu acho que, de repente, é isso que cabia no coração de Abraão ali, né? Brigar por um poço. Vamos estabelecer paz, vamos continuar juntos, vamos continuar firmes. Deus tem um projeto muito grande, muito maior do que agora ficar brigando por causa de poço. E a terceira variável, irmãos, está na seguinte expressão: só andando em fidelidade a Deus que conseguimos dizer de verdade, Deus proverá. Quero me prender aqui ao capítulo 22, e digo isso, irmãos, pelo seguinte motivo:
Há muita gente usando essa frase como se fosse uma frase mágica, né? A frase Deus proverá. Tem gente que anda na corrupção dizendo Deus proverá. Anda na mentira dizendo Deus proverá. Anda no engano, né? Tá enganando, tá mentindo, tá corrompendo e vive dizendo não, Deus proverá, Deus proverá. Às vezes até de forma muito adoecida. Existem pessoas enganando, acreditando que está fazendo a coisa certa, mentindo, acreditando que está fazendo a coisa certa, e com uma fé em Deus, acaba dizendo, não, Deus proverá. Irmãos, Deus proverá só é uma frase bendita em todos os sentidos, quando estamos andando em obediência a Deus. Entende? Essa é a experiência que Abraão nos traz. No caminho para o monte, para o sacrifício do seu único filho, em obediência a Deus, mesmo com o coração amargurado e apertado. Na pergunta de Isaac, Abraão diz, filho, Deus proverá para si. Pai, está aqui a lenha, está aqui, né, todo o aparato para o sacrifício. Onde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Sabe, irmãos, é assim mesmo, entendem? Quem anda em fidelidade, em comunhão com Deus, de verdade, vê a provisão de Deus. Fala com convicção. Deus proverá, porque está ali em harmonia, né, em consonância com tudo que Deus quer, com tudo que Deus diz, com tudo que Deus promete. Sabe bem quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Deus proverá é uma frase que só se fala quem anda em obediência. Posso ouvir um amém para isso, queridos? Deus te abençoe, espero que essa lição tenha edificado a sua vida. Peço que Deus abençoe você, a sua casa, que continue falando ao nosso coração através da nossa escola bíblica, né? Estamos ainda nesse ambiente virtual, mas trabalhando, viu? Louvo a Deus pela vida do nosso querido José Wellington, que tem conduzido, liderado essa turma de professores para as nossas lições. Desejo de todo o coração que você seja muito abençoado com tudo aquilo que ouviu aqui, tá bom? Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, obrigado pela lição de hoje. Obrigado pela tua palavra tão preciosa. Obrigado pelo livro de Gênesis. Obrigado pela história de Abraão, pela história de Isaac e Rebeca, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Tantas coisas boas que nós aprendemos relacionadas à tua fidelidade com essas pessoas preciosas para a nossa caminhada cristã. Abençoe cada um dos que estão me ouvindo. Toma-os em tuas mãos. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Até a próxima.